Olá, boa noite, você que está aí, que me acompanha. Hoje eu resolvi com Cristo fazer aí uma palavra ao vivo, né? Entrando aí online com vocês. E, e eu espero que a palavra do Senhor alcance você aí aonde você estiver. Porque Deus tem urgência que você entenda o propósito que Ele tem para a tua vida. O Senhor tem urgência que você se derrame na presença dEle, que você viva a plenitude de Deus aqui na terra. Nós temos a preocupação com a nossa vida eterna, mas nós precisamos viver Cristo aqui. Há muitas almas que precisam ser salvas. Então eu coloquei o tema Faça o que é certo. Hoje Deus falou isso comigo. Eu estou começando aqui, eu quero cantar um louvor aqui, tem o Felipe que vai tocar um louvor, enquanto isso o pessoal vai chegando, né? Nós vamos fazer um louvor aqui apenas, e eu quero já entrar na palavra de Deus. Então, passe o link aí para as pessoas, chame as pessoas que você sentir no coração. Eu quero orar agora que Deus ilumine você e direcione você, para que você chame quem precisa ouvir essa palavra de hoje. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora, nos reunindo aqui, tanto aqui fisicamente como online. Eu quero estar reunida com essa igreja neste momento e depois, porque o Senhor é o dono do tempo. E que o Senhor alcance o maior número de pessoas, que a tua palavra vivifique aquele que está ouvindo, que toque aquele que ainda não te conhece. Porque o Senhor é aquele que nos chama para que nós possamos proclamar a tua palavra, que pessoas se rendam a ti, somente a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos cantar um louvor. Enquanto isso, vai passando o link para as pessoas. Em nome de Jesus. É o Senhor e aleluia, Deus. Da cidade do nosso Deus, o monte. A alegria de toda a grande é o Senhor que nos temos a glória, de que nos ajuda contra o por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por causa em nossas vidas. Estamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Estamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A glória, a voz, E aí, onde vocês estiveram ouvindo, derrame. Jesus, ele tomou ao Jesus.
E o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Eu vou estar falando com vocês aqui ao vivo, eu estou falando com o pessoal que está aqui também. E quem me conhece sabe que eu falo sempre, Deus me falou, e hoje de manhã Deus falou, você vai falar uma palavra na sua casa e você vai abrir ao vivo. Tem pessoas que me acompanham, né, e vocês conversam comigo, depois se eu conseguir eu entro para ler alguma coisa que vocês estão falando, louvado seja Deus. E é muito lindo o retorno, às vezes, que vocês me trazem aqui pelo Instagram, pelo YouTube. E eu falei, eu quero abrir essa oportunidade aí de, como se eu estivesse pregando aí, falando com você na sua igreja, que você sinta a presença de Deus. E Deus falou, você vai abrir live hoje? Então, eu estou aqui na improvisação um pouco, abrindo essa palavra. Eu quero já entrar com vocês aí na palavra de Deus. Deus me falava sobre Cornélio e Pedro. Então, se você está aí com a palavra de Deus, você pode achar essa palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Eu estou aqui com a minha versão fiel, aqui a nova versão transformadora. Eu vou ler a palavra, então, Atos 10. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Eu vou lendo e vou falando o que Deus quer falar para nós nessa noite. Aqui nós vimos Cornélio. Cornélio não era um homem simples. Cornélio não era uma pessoa sem capacitação, sem renome, sem importância na sociedade, não. Cornélio devia ter aí pelo menos uns 600 homens debaixo de sua autoridade. Então, nós estamos vendo um homem que tem influência, um homem que tem uma autoridade, um poder, um homem que era respeitado pelas pessoas. Mas aqui também a gente lê que ele era devoto e temente a Deus. Ou seja, ele tinha uma devoção, uma adoração a Deus. E ele temia ao Senhor. Nós não estamos falando aqui de um israelita, alguém que conhecia a palavra, não, romano. Mas ele tinha esse temor de Deus. E aí completa dizendo, ele dava aos pobres esmolas e sempre orava ao Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui, que quando a Bíblia fala que dava esmola aos pobres, às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa que abre a carteira e dá umas moedinhas, né? Dá um realzinho, uma esmolinha. Mas se a gente olhar em outras versões, ou mesmo buscando aí no inglês, ele atendia às necessidades de muitas pessoas. Então, não é aquela coisa, eu vou tirar um pouquinho para dar. Não era uma esmola miserável. Não é aquela coisa com medo de dar. Então, Deus já começa falando para nós aqui, tudo que o Senhor traz, se você crê em Deus, ele trouxe para mim, ele trouxe para você. E Deus quer trazer um destaque aqui para que a gente possa entender quem foi Cornélio. Cornélio, ele temia a Deus, ele falava com Deus, ele era devoto, mas a Bíblia diz que ele orava sempre e ele trazia esmolas, ou ele atendia aos necessitados. Olha que interessante.
Não falou aqui só que Cornélio orava sempre ao Senhor. Ai, é muito bom, eu oro a Deus, eu clamo, eu estou sempre buscando ao Senhor. Mas a característica aqui que chamou a atenção de Cornélio é que ele dividia, ele tirava do que era dele e atendia aquele que tinha uma necessidade, que estava perto, que estava próximo dele. E Deus hoje está chamando a nossa atenção para isso. Que a gente entenda que o que a gente tem veio dele e que nós precisamos olhar, sim, para a necessidade do outro. Aquele que está à sua volta, aquele que tem contato com você, do que ele precisa. Você trazer um bem material é uma coisa, mas Deus está falando agora para quem está aqui, para mim, para você que está aí assistindo. Às vezes, o que você precisa entregar para o outro pode ser até o seu tempo. Você pode falar, ai, pastor, é que eu não tenho muita coisa. Nossa, eu preciso de muita coisa. Mas não há o pobre que não possa dar e o rico que não possa receber, como dizem os mineiros. Então, o que Deus está falando é que Cornélio, esse homem que temia a Deus, que tinha uma adoração com o Senhor e que orava, ele também tinha ações. Nós não podemos ter um tipo de evangelho que a gente só ora e pior, hein? Pede. A gente precisa olhar quem está em volta. Sabe aquela coisa, você está ocupado com uma coisa, envolto nos seus problemas, larga o teu problema por um instante e veja quem é que está à tua volta. O que Deus está falando aqui é que Deus está, como se pudesse dizer, Deus está cansado de um povo que se diz filho, que tem todas as bênçãos e que não consegue olhar para o outro porque está muito preocupado com o atendimento do desejo próprio. E aqui Cornélio tinha isso, e olha só, o anjo chegou e falou isso para Cornélio. Suas orações e esmolas subiram até Deus. Ou seja, a tua oração, a tua conversa com Deus. Nós precisamos ter tempo de conversar com Deus. Nós não podemos deixar os últimos minutos do nosso dia para falar rapidinho com Deus. Olha, Senhor, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por tudo que o Senhor fez. Um pacote de bênçãos, aleluia, glória a Deus, e abençoa, e eu estou indo dormir. Nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos orar. Ele orava sempre ao Senhor, e o anjo falou, você também ajuda o necessitado, e isso subiu, né, como nós falamos, subiu como uma oferta cheirosa ao Senhor. E aqui o anjo falou, o Deus as guarda na memória, isso é uma oferta, um memorial diante de Deus. Primeira coisa que o Senhor dá, faça a coisa certa, comece a observar quem está à volta. Desfoca de você mesmo e olha quem está precisando. Você sempre pode ajudar alguém. E aí olha o que o anjo fala para Cornélio. Eu vou lendo algumas partes e vou falando o que Deus falou. Envie agora homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Outra característica de Cornélio, sabe o que é? Cornélio escuta Deus falar e imediatamente vai fazer. Como às vezes é difícil a gente ouvir o que Deus falou e ir correndo e fazer o que Deus falou. Você vê que o anjo não falou, não explicou para Cornélio. Olha, chame Simão, que também se chama Pedro, mora na casa de Simão. E Cornélio falou, claro, para quê? Imediatamente ele chamou funcionários e falou, vá até lá. Sabe o que é isso? É que não é só que ele fica orando só a Deus. Não, ele ouve. Você tem ouvido o que o Senhor fala para você? Você tem levado a sério o que Deus tem falado para você? Ou você questiona tudo que Deus fala? Vá lá e busque um homem. Tá bom, mas se eu entender... Não, Cornélio, ele imediatamente já falou, vai lá e vai procurar esse homem. Talvez a gente fique pensando, Deus precisa me explicar direitinho por que ele quer isso. Gente, quantas vezes a gente vê as pessoas falando isso? A Nenê tá aí, é uma bênção, né? Faz parte do nosso culto online, amém? Quantas vezes a gente pensa, Deus tem que me explicar por que ele está pedindo isso? Porque Deus está me pedindo não tem cabimento. Nossa, Deus, mas para quê? Aqui a gente vai ver que não foi Cornélio que perguntou por quê. Quem perguntou foi Pedro.
Pedro, que andou com Jesus, viu o milagre de Jesus, viu Jesus ressurreto, comeu com Jesus, nós vamos ver que Pedro pergunta, por quê? Para quê? Então, às vezes você conhece a palavra de Deus há muito tempo, mas você não tirou o para quê. Por quê? E nós precisamos ter um coração, às vezes, Cornélio. Cornélio nem conhecia ainda a verdade da salvação. E aí a gente, seguindo aqui no versículo 9, vai falar que os mensageiros, eles foram atrás de Pedro. E aí, neste momento, quando eles estavam indo, agora vamos falar de Pedro. Pedro, então, ele estava com fome, mas ele subiu ali no terraço para orar. E Pedro tem uma visão. Olha, o anjo visita Cornélio e Deus manda uma visão para Pedro. Pedro vê o céu aberto, então, e algo semelhante a um lençol baixado por 4 pontas. Nesse lençol haviam todos os tipos de animais, de répteis, toda espécie de aves. E uma voz disse, Pedro, levante-se aí, mate e coma. Deus deu uma ordem. Deus não tinha falado, o anjo não falou com Cornélio? Cornélio foi. Quando Pedro viu e a voz falou, mate e coma, Pedro falou, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Esse é o homem que viveu com Cristo, que viu milagre. Não, mas espera aí, Deus, menos, né? Tem gente que fala assim, pastora, você tem uma fé meio louca, né? Mas eu não quero ficar perguntando as coisas para Deus. E aí, respondeu. Ele falou ainda, jamais comi algo que fosse impróprio. A voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. E a visão se repetiu 3 vezes. Por que não foi suficiente uma só visão? Talvez se a visão tivesse vindo para Cornélio, Cornélio já haveria recebido. E Deus está falando comigo, está falando com todos nós aqui. Para Pedro, a visão se repetiu 3 vezes. Tem hora que Deus tem que falar uma vez com você, aí depois usa alguém para falar para você. E aí depois você fala, então Deus, use o improvável para falar comigo. Ele tem que falar de novo para você. 3 vezes, será que nós precisamos disso? Deus, tem que falar a mesma coisa 3 vezes, porque eu sou duro. Eu não estou entendendo isso. A visão veio 3 vezes para Pedro. Depois o Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado dessa visão. Pedro estava avaliando o que seria isso. Nesse mesmo momento, os homens, então, de Cornélio chegam até a casa onde Pedro está. Enquanto Pedro refletia sobre a visão, o Espírito disse para Pedro, 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desce e vai encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Tem hora que Deus tem que falar para a gente alguma coisa e falar, para de hesitar, não hesite, vá fazer. E aí Pedro começou a receber tudo aquilo. Olha só o versículo 21, Pedro desce e disse aos homens, eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Veja que Pedro é um homem que seguiu a Deus e que chegou a negar, se arrependeu, estava ali fazendo a obra. A gente vê que antes dessa parte, Pedro havia feito milagres como Jesus fez. Tabita, ele foi lá, estava morta, orou e falou, levante, levantou. Um homem que operava milagres no nome de Jesus, mas ele queria saber por quê. Ele teve a visão 3 vezes e ele perguntou por quê. Às vezes você tem perguntado muito para Deus, por quê? Para quê? Mas para que eu tenho que fazer isso? Vá lá e fala com alguém, para que eu tenho que fazer isso? Vá lá e abra mão disso, por que eu tenho que fazer isso? Os homens falaram, responderam, versículo 22, é que Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto, temente a Deus, respeitado por todos. E um santo anjo começaram a contar a história. Pedro tinha tido a visão e falou, não chame de impuro, não diga que é impuro, que eu purifiquei. Mas aí ele teve que ouvir toda a história. Então Pedro falou, convidou os homens ali para dormir. No dia seguinte, chegaram então a Cesareia. Pedro então vai com aqueles funcionários. E olha que lindo. Versículo 24. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Gente, você percebe a palavra de Deus aqui? O que é ser Cornélio? Cornélio não sabia o que haveria de ser trazido através de Simão Pedro. Ele não tinha ideia.
mas ele sabia que o anjo de Deus tinha visitado. E quando Pedro chega, Cornélio já tinha chamado as pessoas que ele mais amava. Sabe o que é isso? É um coração que se quebranta com Deus. Se Deus manda alguém na tua casa, Deus fala, eu vou enviar alguém na tua casa, vai ter um culto em tal lugar, vai ter um encontro, o povo de Deus, e às vezes você está perguntando, mas será que tem cadeira? Nossa, mas será que o tempo vai estar bom? O que será que vai ter? Cornélio não sabia. Ele sabia que Simão Pedro, o que era, o que faria? Mas ele sabia que veio da parte de Deus. E ele já chamou os amigos íntimos, parentes. Sabe por quê? Porque quem conhece a esse Deus, quem é devoto, quem tem temor a esse Deus, sabe que tudo que vem da parte de Deus é bênção. E se é bênção de Deus, divida com outras pessoas. Chame outras pessoas, chame mais um casal. Vamos lá, vai ser bênção para você. Ele não sabia o que era, mas Cornélio não questionava o que Deus haveria de fazer. Quando eu li essa parte hoje, Deus falou comigo, olha que lindo. Ele chamou pessoas, ele nem sabia o que era. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes, eu não vou chamar não, vai que não vai ser bom. Eu não vou enviar essa live não, se a pastora falar um negócio e a pessoa não gostar. Não sou eu, não é você, mas quem é que é devoto? Quem é que quer receber de Deus? É Deus, é o anjo que está enviando, é Deus quem está falando, é Deus quem vai operar um milagre na tua vida. Você está focando nas pessoas. Quem foi que me entregou o recado? Quem foi que falou da parte de Deus? Você até acha que é Deus, mas você não quer aceitar. E essa parte, eu imagino que tocou o coração de Deus neste momento. E quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Sabe o que é isso? É o desespero da adoração. E Deus mandou este homem aqui algo tremendo, mas Cornélio não sabia que a gente não adora pessoas. Mas é que ele via tanto Deus que ele se prostrou. Acho que ele queria falar que alegria. Eu já chamei. A festa está aqui, está esperando só o objeto para a celebração chegar. Eles estavam aguardando a chegada de Simão Pedro. Imagine, Pedro tinha acabado de fazer milagres. Pedro tinha a presença de Deus. Pedro não tinha essa alegria que Cornélio estava. Até Pedro tinha se acostumado com a presença de Deus. Pedro chegou ali com Cornélio e levou um susto. Tem hora que eu e você, crente, precisamos levar um chacoalhão, um susto de ver alguém que conhece menos de Jesus e fica muito mais emocionado com a palavra de Deus do que a gente. Às vezes nós somos crentes já tão envelhecidos, não de muito tempo de evangelho, que era para ser cada vez melhor. O vinho ficando cada vez melhor. Mas a gente fica, sabe o que? Calejada. Já acostumei. Chego lá, levanta, aleluia, glória a Deus. Vou, falo, ouço, ai Deus, oro na mão do... Você já entrou numa rotina. Talvez Pedro tenha entrado numa rotina. Versículo 25. Mas Pedro o levantou e disse, fique de pé. Eu sou apenas um homem como você. Eu acho que Pedro devia ter completado, só que você tem muito maior essa adoração do que eu. Acho que eu estou me acostumando. Eu estou achando que Jesus está virando trivial na minha vida. E Deus nunca é trivial na minha vida e na tua vida. Aprenda uma coisa, Ele é tudo na tua vida e na minha vida. E aí os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Veja que eles conversaram do lado de fora. Eu acho que Pedro levou um susto. Falou, gente, esse Cornélio é um doido. Um doido em Cristo. Mandou me chamar, eu não conheço, já está cheio de gente nessa casa. Você imaginou o susto? Se alguém me chamasse para ir numa casa, chegar lá, já está lotado de gente esperando. Você acha? Se eu achasse, nossa, eu sou demais. Eu estou pecando, mas eu ia falar, meu Senhor, quanta gente com sede. Esperando ouvir da parte de Deus. Depois que entraram, Pedro disse para todos, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este, ou se associe com os gentios. Vamos lá. Nossa, quantas vezes, Pedro, né? Chega com a razão. Olha, você sabe que não era nem para a gente estar aqui, né? Hoje está frio, você sabe que eu estou tossindo, né? Então a gente, às vezes, coloca essa lógica na frente.
E eu vejo aqui essa diferença entre Pedro e Cornélio. Pedro vem, olha, não era nem para eu estar aqui, mas ele continua. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Ele foi, sem levantar objeções. Mas, continua sendo Pedro. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Crente, para de ficar perguntando o porquê de todas as coisas. Quando a gente deixa o Espírito fluir, quando a gente deixa Deus operar. Imagina, quando Deus falou para mim, você vai entrar live hoje no Instagram. Eu tinha várias questões de Pedro. Mas, Senhor, eu vou entrar live, eu não treinei antes. Mas, Senhor, peraí, qual que é a palavra exatamente para eu fazer bonito? E aí Deus falou, você vai pregar sobre Pedro e Cornélio, seja mais Cornélio comigo. E eu comecei só a adorar a Deus. Eu falei, aleluia, Senhor, por quem vai na minha casa, por quem vai estar ouvindo. Louvado seja Deus, sem querer saber por quê. Porque hoje, não. E aí Cornélio, então, continua contando a história para ele. Ele vai falar tudo que nós já sabemos. 4 dias atrás, eu estava orando por volta das 3 horas e o anjo chegou para mim e falou, mande buscar Simão. Pedro contou tudo para ele. E aí ele fala, assim mandei buscá-lo de imediato e foi bom que tenha vindo. Cornélio, agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. O homem de fé, ele mesmo encheu Pedro de fé. Nós estamos aqui aguardando o que Deus mandou você trazer. Eu imagino Pedro, como assim? Eu não sei o que eu vim fazer. Para quê? Ele estava perguntando. E Cornélio falou, não, nós estamos aguardando. O que Deus tem para mim? Sabe por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos esse coração. Não só temente, não só que ore a Deus, mas que ajude as pessoas e saiba que se vem da parte de Deus, é coisa boa para mim. Ainda que você não tenha gostado de ouvir o que Deus falou para você. É coisa boa para mim. Então Pedro respondeu, versículo 34, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. E aí eu quero responder a pergunta de você aí online, porque aqui não é a pergunta que me fazem, mas vocês que me chamam online falam, pastora, por que Deus fala com você assim, não fala comigo? Eu escuto, pastor, acho que Deus não gosta de mim como gosta de você. Por que Deus revela para você e não revelou para mim? Eu quero falar para você o que a Bíblia diz. E Pedro chegou à conclusão, não há favoritismos. Deus não eu prefiro a Eveline, tá? Por causa de A, B, C, não é favoritismo. Versículo 35, em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Por isso que eu coloquei o tema da live aí. Faça o que é certo. Faça o que agrada ao Senhor, o seu Deus, o seu Pai. Tenha o coração aberto para o novo de Deus na tua vida. Você está muito cheio de regras. Eu acho que Deus faz assim. Assim Deus não faz mais. Por que Deus quer que eu faça isso? Qual a diferença de eu orar ali e orar lá? Eu conto no meu testemunho que eu já havia confesso Cristo e eu estava ali e uma pessoa chegou diante de mim e falou, Deus quer falar com você de novo, mas tem que ser debaixo daquela árvore. Você, se assistiu o meu testemunho, você sabe que eu conto e é isso? E eu olhei uma árvore distante, eu podia ser Pedro e falar, para quê? Mas Deus não está em todos os lugares? Eu estou aqui, pode falar. Mas o que às vezes Deus está buscando de você nessa noite é, você questiona tudo o que eu te falo. Tudo você tem que ter um entendimento, mas por que tem que ser aquela pessoa? Por que tem que ser naquele lugar? Por que tem que ser dessa forma? Por que Deus não fez de outra forma? Por que Deus não deixou fulano assim? Por que Deus teve que tirar de mim? Por que Deus não tirou daquele lugar? Mas ele aceita aqueles que temem e fazem o que é certo. E ele começa então a falar a mensagem de Jesus Cristo, o que Jesus veio fazer. E olha que lindo, versículo 42, Pedro falando, e ele, que é Jesus,
E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte, testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele, a respeito de Jesus, que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Sabe o que faltava só para Cornélio entender a salvação? Era isso. Ele já temia a Deus, ele fazia o que o Senhor dizia que era certo. Ajudar quem está com alguma necessidade ao seu redor. A gente precisa se voltar para o irmão do lado. Quem é pai, mãe, tem mais que um filho. É muito triste você ver um irmão segurando algo do outro irmão. E olha que nós somos carnais, né? Quando você vê um irmão, eu não quero não, não vou dar para ele não. Você fala, meu Deus, imagina Deus olhando para nós e não, ele não merece não. Ele fez isso contra mim, como se nós fôssemos o juiz. E aqui a palavra de Deus está falando. Deus designou Jesus juiz dos vivos e dos mortos. Eu quero falar porque Deus está falando. Deixa de ser juiz da sua própria vida, achando que você sabe o que é certo, o que é errado, quem pode, quem não pode, o que eu devo ou não devo, o que é justo, o que não é justo, porque o juiz fala isso. O que é justo, o que não é justo. Pastora, mas não é justo o que fizeram comigo. O que fizeram comigo vão ter que pagar. Eu gravei outro dia um Rio falando, você me paga. A gente tem essa sensação de que a gente sabe tanto que é juiz. Olha o que aconteceu, versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Então, às vezes, o que a gente pensa é que a gente precisa de toda uma preparação. Pastora, por que você foi batizada no mesmo dia? Por que eu não sou batizado ainda? O que acontece? Mas vocês viram que nessa parte aqui ninguém ficou clamando, ó Espírito desça, ó Espírito batiza. Não houve isso. Sabe o que houve? Uma atmosfera verdadeira de adoração. Quantas vezes nós somos falsos adoradores? Falsos. Interesseiros no que Deus pode dar. Então eu falo, a gente não pode receber muita profecia boa às vezes do Senhor, porque a gente fica interesseiro. Mas Deus falou que vai me dar. Deus falou que vai acontecer. E aí não acontece não, já vem o espírito de juiz. Deus falou que ia acontecer, então o profeta que está errado, então o outro que está errado. Não, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus manifesta quando existe uma atmosfera de adoração. O dono da casa, Cornélio, chamou seus convidados no mesmo espírito de adoração. Porque quem não concorda com o dono da casa, não vai para o dono da casa, não vai para a casa dele. Se você não concorda comigo, dificilmente você vai entrar por essa porta. E ali os convidados de Cornélio tinham esse raciocínio, porque Cornélio deve ter chamado, olha, vai vir, Deus mandou chamar, se Deus mandou chamar, tem algo tremendo. E todos ali esperando. Então eu falo para você, ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus tem para você, em espírito e em verdade, verdadeiro adorador. Porque você vai ser batizado quando você menos esperar. O Espírito Santo de Deus vai começar a trazer cura. E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que comece a visitar vocês que estão assistindo e vocês que estão aqui com cura. Cura na sua alma, cura no teu físico. Espírito Santo de Deus, aqui aquelas pessoas estavam ouvindo a tua mensagem do Evangelho. E o teu Espírito batizou aquelas pessoas naquela casa. Porque o Espírito Santo de Deus está buscando uma atmosfera de adorador. Nós estamos muito religiosos. Nós estamos querendo saber o porquê, o pra quê. Pra que sentar ali? Por que não sentar? Eu fico imaginando se Deus falar, olha, eu quero falar com você, mas sente-se aqui no chão. Mas pra que chão? Tem tantas cadeiras. Passou a atmosfera de adoração. Uma atmosfera de adoração abre o coração para o que Deus tem para fazer. E às vezes o que Deus tem para fazer é tirar algo da tua vida. E aí o que aconteceu? Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora? Como nós? Eles também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. O Senhor é tão maravilhoso que ele já batizou com o Espírito Santo.
é só a atmosfera de adoração verdadeira. Você precisa buscar essa adoração com esse Deus. Você precisa buscar essa adoração com Deus. Para que você comece a receber do Espírito Santo de Deus a cura, a libertação e toda a plenitude que Deus tem para a tua vida. E hoje de manhã, e talvez já finalizando aqui, eu estava conversando com uma pessoa, talvez ela esteja aí na live, eu não sei. E ela falou para mim depois, pastor, eu estava aqui, eu falei para ela que Deus tinha me falado para entrar live, eu comentei com ela. E ela falou, pastor, eu estava lendo aqui, Deus me deu. Eu saí da nossa conversa e Deus falou, Daniel 4, e eu senti de falar para você, pastora. E assim, tudo que as pessoas falam, eu falo, Senhor, eu creio que o Senhor usou mesmo, se não for, o Senhor tira de mim. E aquilo não saiu. E eu falei, então, Senhor, o Senhor falou Cornélio, deixa eu ir para Daniel 4. Porque eu podia ter falado, não, é Cornélio. Deus já falou para mim que é Cornélio. E aí eu falei, deixa eu ver o que tem, Senhor, Daniel 4. E é o exílio de Nabucodonosor e sua restauração. Quando Nabucodonosor conta, ele começa exaltando a Deus e ele vai falar, olha, Deus me deu um sonho. E o profeta, que é Daniel, ele me falou do sonho que era. Se você está aí, Nabucodonosor fala assim, eu, Nabucodonosor, vivi em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitada em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Às vezes você está tendo visões com Deus que estão aterrorizando você, mas é um anúncio de Deus para a tua vida, para que você se conserte com alguma coisa. E ele falou, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. E ninguém, nem mago, nem encantador, ninguém era capaz de dizer o que significava. Então, eu chamei Daniel, ele fala. Daniel se apresentou a mim, eu lhe contei o sonho. E disse-lhe, Beltesazar, que é Daniel, né? Chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e não há mistério que não possa resolver. E ele conta o sonho, então, para Daniel. Ele conta que havia uma árvore, eu não quero falar sobre tudo, cresceu, ficou muito forte, frondosa, chegava até o céu, as folhas eram verdes, tudo de bom, tudo de bom. Animais selvagens viviam à sua sombra, todo mundo se alimentava da árvore. E então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu e gritou, derrubem as árvores, cortem seus ramos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos. E aí aquilo começou a ser desfeito. E aí, pulando mais para frente, versículo 19, ao ouvir isso, Daniel ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Daniel sabia que o sonho era um alerta que não era muito bom. E aí, ele diz assim, Daniel, meu senhor gostaria que os acontecimentos pronunciados nesse sonho ocorressem com seus inimigos, e não com o senhor, com o rei. E ele fala, a árvore que você viu que crescia, que chegava para todo mundo, era o Senhor, tinha folhas verdes, os animais, essa árvore é o Senhor. Pois o rei cresceu. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo, derrubem as árvores, deixe no toco. Este é o significado, ele vai, versículo 24. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens, comerá capim. Ou seja, o sonho dizia, você de rei vai comer capim. Deus destituindo de toda a glória e autoridade que Nabucodonosor pensava que tinha. E aí, olha o que Daniel vem falar para ele, versículo 27. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. E aí eu percebi a conexão da palavra. Cornélio também falou. Você faz o que é certo, faz o que é certo. E aqui, Nabucodonosor, Daniel falou, faça o que é certo. E olha o que Daniel disse, o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Mais uma vez, Deus está falando da necessidade do outro. Lá, em Atos, era dar esmolas, ajudar quem estava em necessidade. Aqui, no Antigo Testamento, a mesma coisa, faça o que é certo. Tenha compaixão dos pobres. O que é isso? Nós olharmos para quem tem menos do que a gente. Sabe o que é que Deus está falando? Seja grato. Gratidão.
A ingratidão está afastando o povo de Deus da glória do Senhor. Tem, mas reclama que não tem. Deus prospera, Deus faz, Deus dá família, Deus dá saúde, mas é o que eu falo sempre, ainda está vendo a metade do copo que podia estar cheia, não vê a metade do copo cheio. Gratidão é você olhar para a sua vida, para as suas coisas e agradecer a Deus. Quantas vezes eu chego do mercado com as sacolas e eu olho e falo, obrigada, Senhor, porque eu consegui comprar isso. Nossa, pastora, mas você teve alguma dificuldade de não comprar alguma coisa no mercado? Não. Mas eu não preciso passar como Nabucodonosor passou e perdeu tudo para dar valor àquilo que tinha. Eu nunca vou me esquecer quando eu conversei com uma menina na época, 18, 19 anos, que havia passado por um sequestro e ela falou, eu tomei banho de caneca por 33 dias dentro do cativeiro. E ela falou, quando eu saí e eu vi a água saindo do chuveiro, pela primeira vez na minha vida, eu agradeci a Deus pela água quente. E Deus está falando comigo, com você fortemente. Será que você precisa ficar no mato, feito um bicho? Para que você reconheça que você está sendo autoritário, você está sendo glorioso em si mesmo? Atos de justiça próprios. Eu mereceria isso. Eu preciso disso. Ao invés de agradecer ao que tem, porque quando a gente faz o que Deus quer que faça, então a palavra de hoje está clara nas duas palavras, vamos olhar para a necessidade do outro? Isso é fazer o que é certo, isso é desfocar do próprio desejo, fazer o que Deus tem que você faça para outro. E aí Nabucodonosor fala, agora eu, Nabucodonosor, depois que ele sai, ele fala, passado um tempo, depois que ele ficou ali como um bicho, como Deus disse, eu saí, olhei para o céu, minha sanidade voltou e louvei e adorei ao Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Nós precisamos fazer o que é certo diante de Deus. Deus está chamando a igreja para uma adoração profunda. Nós temos tido um pouco caso com as coisas do Senhor. Mas aí, quando aperta, irmão, não precisa ser apertado por Deus. Que essa palavra possa gerar em você hoje uma transformação. Porque Deus falando isso comigo e eu fiquei muito entristecida, porque nós vamos ver pessoas como Nabucodonosor à nossa volta. Nós vamos ver pessoas que vão perder tudo. Ficar como louco. Para que entenda que existe um Deus. Que volte a uma adoração como de Cornélio, que não tinha nem total noção, mas já sabia que se veio da parte de Deus, é algo muito bom. Eu não sei aqui se tem tempo, se não tem tempo, mas eu quero orar pela sua vida, quero orar por vocês aqui. Aqui a gente ainda continua, mas eu quero orar por você que está aí me assistindo. Para que você busque essa adoração com o Senhor, verdadeira. Que a gente entre agora nesta oração sincera com Deus. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tem gente escrevendo, sou muito grato. Senhor, em nome de Jesus, nos traga um espírito de adoração. Tira de nós um espírito de soberba de Nabucodonosor. Tire de nós um espírito questionador, como Pedro questionou, tentando ver a finalidade de algo. Mas coloque em nós esse amor e essa adoração, como Cornélio, usando aqui a palavra que foi ministrada. Que a gente possa se alegrar e convidar as pessoas, ainda sem saber o que vai acontecer, mas sabendo que foi o Senhor que convidou. Que a gente possa ir para um local de adoração, quando receber um convite, quando se ajoelhar no quarto, e focar na tua soberania, sabendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que atende necessidades básicas. A palavra de Deus diz assim, que Deus é o nosso pastor e de nada você vai ter falta. Mas falta
falta ainda alguma coisa. Não está fazendo falta. Você pode estar querendo, mas Deus diz que não vai fazer falta a sua necessidade básica. Ele vai entrar com suprimento. Deus é aquele que atende desejo do coração. Quando você tem a intimidade, a adoração com Deus, Ele atende o desejo do teu coração. E ainda tem o outro nível, onde o Senhor vai fazer coisas maiores, mais grandiosas do que você já possa ter ouvido, visto. Deus tem projetos para você que você ainda nem sonhou. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não se esquece. Senhor, então tira de nós esse espírito de Jezabel, esse espírito maligno de questionar, de não acreditar, de questionar a cada instante, cada prova que está passando, Senhor. Tira de nós esse espírito que nos afasta do Senhor. Tira. Nos entrega um espírito curioso com as suas coisas, que quer cada vez mais. Espírito Santo, vai adentrando lares, onde as pessoas estão concordando com essa oração, pessoas que estão se derramando. Espírito Santo de Deus, eu não posso sair daqui, mas o Senhor visita todos os locais. Então eu oro agora e intercedo, em nome de Jesus, visita lares que estão destruídos, derrubados, Senhor, por espíritos questionadores e soberbos. Porque toda soberba vai atrás só da própria justiça, não da tua justiça, Senhor, mas da própria. A soberba faz com que enxergue apenas os próprios problemas e fique questionando e duvidando daquilo que o Senhor falou. Senhor, traga em nós uma atmosfera de adoração onde haja o batismo com o teu Espírito Santo, porque uma atmosfera de adoração, eu declaro que aqui o Senhor tem livre acesso nessa casa, que o Senhor tenha livre acesso na casa desses que estão ouvindo agora. Será o Espírito Santo de Deus está clamando agora para que você se entregue mesmo ao Senhor, para que Ele possa operar os milagres em você, na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos. Que o Espírito Santo de Deus entre nas tuas amizades, que o Espírito Santo de Deus tire todo pensamento confuso que você possa estar tendo, que o Espírito Santo de Deus chacoalhe você e você acorde para o Senhor. Que você, quando entre em adoração a Deus, você não entre com aquele espírito pensando que você está devendo alguma coisa, mas um espírito de filho que tem direito de chegar diante de Deus. Então ore, clame ao Senhor durante o seu dia, converse com Deus, faça de Deus algo íntimo seu, porque Ele espera isso de mim, de você. Assim como esse louvor, Espírito Santo, venha, desça como um fogo que nos aquece, tira a frieza espiritual do meio do teu povo, em nome de Jesus. Arranca a religiosidade, o quadrado que tudo mede, que tudo leva em conta, que tudo questiona. Senhor, nós precisamos te adorar e saber que os teus recados são para edificação, as tuas profecias são para nós um alimento da própria fé que temos em ti. É a convicção daquilo que não se viu, a certeza do que está por vir. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Porque sem esta fé, essa crença de que tu és o Deus que cuida de tudo, Senhor, nós estamos enganando a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Entra, Senhor, entra nas nossas vidas. Que nós possamos fazer o que é certo diante do Senhor. Que a gente possa olhar para quem está do lado. Doar um tempo, doar uma palavra, um carinho, uma comida que se faça, um tratamento, ou um dinheiro, ou um bem, ou uma roupa, o que for, Senhor. Porque nada do que nós temos é só nosso. Só nosso, é tudo teu. Senhor, abençoa os lares, em nome de Jesus. Que nós possamos nos aquecer na fé cada dia mais. É a minha oração. Senhor, se alguém com dor agora enquanto assiste essa live, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que entre com a cura. Espírito Santo de Deus, cura, transforma. Em nome de Jesus.
Eu repreendo toda dor de cabeça, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda dor nas costas, dor que não deixa a pessoa dormir, em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Eu ordeno que as colunas sejam curadas, em nome de Jesus. Entra, Pai. Entra nos ossos, em nome de Jesus. Cura a osteoporose. Cura a osteopenia, em nome de Jesus. Sara as nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Que você possa entender que o plano que Deus tem para você, plano de bem, não plano de mal. Não questiona, não. Vai caminhando no caminho que Deus colocou para caminhar. Tem coisas que nós não gostamos de fazer, mas lá na frente nós entendemos. Nós aprendemos. Nós precisamos aprender. Nós precisamos sempre renovar. Saiba que Deus está olhando para você, ouvindo você. Não questione, não pense que o Senhor te esqueceu. Não diga mais isso. Isso é uma mentira, uma alucinação de Satanás na tua vida. O Senhor sonda até o que você pensou, que você achou que Ele não ouviu. Ele ouviu você. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou conseguir aqui ler os comentários, mas eu sei que você talvez tenha tido um grande esforço para estar nessa live hoje. Mas eu creio no poder do Senhor. Viu? Que Deus abençoe grandemente você, a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês aí. Aqui também nós vamos continuar. Você que me segue, eu agradeço você e que a palavra de Deus possa ir renovando na tua vida cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Agora eu preciso só de uma ajuda aqui para o pessoal finalizar aqui para mim. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia.